Quando você entender todo o plano de Deus, a figura completa, daí vai ser muito mais fácil para você entender qual é o seu propósito de vida, porque você não está solto no universo. Tua vida é muito importante e você tem um potencial incrível. E dá muita pena se for desperdiçado, porque você tem um papel ultra importante para cumprir aqui e agora. Deus leva muito a sério aquilo que Ele diz e Ele quer que você também leve a sério aquilo que Ele diz e aquilo que você diz para você e para os outros que estão te ouvindo no seu dia a dia. As suas palavras são pedaços de força dínamo lançadas no conflito entre dois reinos. O reino de Deus chegou quando Jesus veio aqui na terra e Ele disse: o reino de Deus está próximo de você. Lembra disso? E qual reino estava ali e ainda está quando Jesus veio e disse: o reino de Deus chegou? Eu já te contei nos vídeos anteriores como que o reino do mal se estabeleceu aqui na terra. E uma coisa que você tem que lembrar é que Deus não muda e a palavra de Deus não volta atrás. E eu não sei se você se lembra, mas eu também disse que nós não vamos analisar nenhuma religião. Nós vamos analisar somente aquilo que Jesus pregava. Então hoje nós vamos analisar sobre autoridade. Vamos começar com o trecho de Lucas 10:19. O contexto aqui é que Jesus tinha enviado 70 dos seus discípulos de cidade em cidade para pregar essas boas novas de que o reino de Deus havia chegado. E eles voltaram super animados com uma alegria indizível, porque os demônios obedeciam imediatamente e muitas pessoas foram curadas pelos discípulos. Então Jesus lhes disse, vou ler aqui para você: agora vocês entendem que eu lhes dei a minha autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo no reino dele. Você pisará em todos os demônios diante de você e vencerá todo o poder que Satanás possui. Nada lhes causará dano. Absolutamente nada irá prejudicá-lo enquanto você anda nesta autoridade. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. No entanto, sua verdadeira fonte de alegria deve ser porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, lá no céu, e você pertence ao reino de Deus. Esta é a verdadeira fonte de sua autoridade. Então Jesus, transbordando da alegria do Espírito Santo, exclamou: Pai, obrigado porque tu és o Senhor Supremo sobre o céu e a terra. Escondeste a grande revelação desta autoridade dos soberbos, dos que são sábios aos seus próprios olhos, e a repartiste com os que se humilharam. Sim, Pai, isto é o que agrada ao seu coração, dar essas coisas para aqueles que têm um coração sem soberba e sem arrogância. Agora aqui ficou muito claro como é o reino de Deus e como é o reino das trevas. Para alguns de vocês, essa descoberta vai te encher de alegria e encorajamento. Já para outros vai ser ao contrário. Se o teu coração está como estava o meu, aí você vai ter que pegar um martelo e quebrar todas essas pedras, essas rochas, fortalezas, sofismas, enganos, e começar a desmoronar todos esses paradigmas. Mas o legal é que dá para limpar o terreno, o solo do seu coração e da sua mente. É completamente possível e essa é a vontade de Deus. Que você limpe o seu terreno, a sua mente, o seu coração e venha conseguir assumir o teu papel no reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Vou te mostrar um exemplo aqui de uma pessoa que não era religiosa, nem admiravelmente certinha, que entendeu sobre essa autoridade. Eu vou ler aqui para você Lucas 7, de 1 a 10. Depois que Jesus terminou de dar revelação de Deus ensinando a palavra ao povo na colina, ele foi para Cafarnaum.
Um capitão militar romano tinha um servo amado a quem ele valorizava muito e que estava doente à beira da morte. Quando o capitão ouviu que Jesus estava na cidade, ele enviou alguns respeitados anciãos judeus para implorar a ele que viesse curar seu servo doente. Então eles se aproximaram de Jesus e lhe disseram: "O capitão romano é um homem maravilhoso. Se alguém merece uma visita sua, é ele. Você não poderia, por favor, ir à casa dele e curar o seu servo? Pois ele ama o povo judeu e até construiu um salão de reuniões para nós." Jesus partiu com eles, mas no caminho para lá, amigos do capitão o pararam e entregaram esta mensagem: "Mestre, não se preocupe em vir pessoalmente a mim, pois não sou bom o suficiente para que você entre na minha casa. Eu não sou digno o suficiente para sair e encontrar alguém como você. Mas se você apenas falar a palavra de cura de onde você está, eu sei que meu servo será curado. Eu sou um homem comum, no entanto, eu entendo o poder da autoridade e vejo essa autoridade operando por meio de você. Tenho soldados sob o meu comando, que obedecem a tudo que eu comando. Também tenho autoridade sobre mim, as quais também obedeço. Então, mestre, apenas fale a palavra e a cura fluirá." Jesus ficou maravilhado com isso. Ele se virou e disse à multidão que o seguia: "Ouçam todos, nunca encontrei entre o povo de Deus um homem como este que acredita tão fortemente em mim." Jesus então falou à distância a palavra de cura. Quando os amigos do capitão voltaram para casa, encontraram o servo completamente curado e passando bem. Este homem, esse centurião, ele desenvolveu a fé, porque ele entendeu sobre autoridade. Se você entender sobre permissão e autoridade, como este centurião entendeu, então você pode operar no mesmo nível. A palavra de Deus com fé falada foi o suficiente. Jesus se maravilhou da fé deste homem e ele também se maravilhou da incredulidade do povo da cidade onde ele cresceu, Nazaré. Perceba que a fé faz as coisas acontecerem. Cada pessoa desenvolve a sua própria fé na palavra de Deus ou desenvolve muita incredulidade baseada nas experiências das circunstâncias problemáticas. O centurião, o capitão de 100, ele estabeleceu a fé dele naquilo que Jesus falava. Ele disse: "Se disseres uma palavra, o meu servo vai ser curado." Cada pessoa estipula qual vai ser o ponto de partida, o ponto de fé. É interessante que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e todas as pessoas vão reconhecer que Ele é Senhor. Não só as pessoas, mas também espíritos, inclusive demônios. Eles se ajoelham à autoridade de Jesus e obedecem. E nós estamos em Cristo, como parte do corpo dele aqui na terra, representando a pessoa dele. Então nós temos a autoridade dele. Só precisamos aprender e conscientizar disso, que o momento de executar é agora. Deus disse que se você continuar no conhecimento da palavra, cada vez mais, você vai aprender a desenvolver sobre autoridade e o conhecimento da palavra de Deus vai te libertar de todo engano, de todo sofisma, de todo paradigma. Quando você descobrir que a graça é o poder disponível, está ali disponível para quem quiser crer e usufruir. Não precisa da sua força, da sua habilidade, das suas regras. Somente quando você entender isso, que você vai começar a desfrutar do poder do Espírito Santo, que é o salvador de toda maldição. Sabe, Deus nunca nos desanima. Quem desanima a gente é a religião, Deus não.
Deus diz que nunca tem algo muito difícil, muito além do que você consiga. Ele sempre diz, não é trabalhoso, é fácil, está perto de você. Não está longe, nem é impossível, está perto de você, na sua boca e no seu coração. Ele sempre fala isso. E é surpreendente, porque é possível, é alcançável. Essa é a palavra de fé que ele prega. Se você tiver fé na autoridade de Jesus, você pode mudar a situação, você pode mudar o amanhã. Jesus delegou toda a autoridade dele para aqueles que creem. E é através do conhecimento da palavra e da vontade de Deus que graça e paz são multiplicadas para você. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É a declaração de fé que salva o doente. Todas as promessas de Deus são sim e amém. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esta é a vontade de Deus para você. Quer dizer que tudo já foi pago e está ali disponível para você. Mas você só acessa essas promessas se você acreditar que essa é a vontade de Deus para você. Depende totalmente de você. Depende de você concordar com Deus e pegar aquilo que é seu por direito. É na sua mente. Quando você entende isso, aí já está meio caminho andado para você conseguir obter essas promessas. Para se apropriar e ter conhecimento da palavra de Deus em teu favor. Daí as suas declarações de fé mudam e você começa a ter certeza. Começa a desenvolver a fé em Deus e na palavra dele, não nas circunstâncias. E você lembra que a palavra de Deus é uma semente incorruptível, ela sempre funciona. E você planta no solo do seu coração e rega falando, nutrindo aquilo. Sempre nasce, sempre produz, não falha. Um dia chega o dia da colheita. Deus já fez tudo, está consumado, está pronto. Já deu para você todas as bênçãos, já disponibilizou, já fez tudo que precisava para você ter cura, para você ter provisão, para você ter livramento, para você ser salvo de qualquer circunstância, tipo vida e vida em abundância. E é através do conhecimento da autoridade é que você é coparticipante da natureza divina. Deus já fez tudo. Mas não é pelo fato de Deus ter feito tudo, providenciado tudo, que você consegue acessar as bênçãos e promessas. Se você não plantar a fé no seu coração, não tem como. Não é mágica, não é nada injusto. É de acordo com a substância que você produz no seu corpo. Não é pelo seu bom comportamento. Não é nada pelo externo, é no coração. E no seu coração você realmente produz substâncias de alegria, de amor, de gratidão, de fé. Ou não. É tão justo que não dá para ser da boca para fora. Se você ainda pede para Deus te curar, para Deus prover para você, para Deus te livrar, e ainda espera que um dia Deus vai fazer isso por você, isso mostra que você não acredita que ele já fez, que ele já pagou tudo lá naquela cruz. No seu subconsciente você ainda não acredita. Quando a pessoa sente que ainda ela não tem, que ela tem que fazer algo por merecer, se ela ainda sente que ela não tem, ela gostaria tanto daquilo, mas ela não tem, ela sente a falta, a escassez daquilo, essa pessoa ainda não desenvolveu a fé no coração a respeito desse quesito. No subconsciente, essa pessoa ainda não tem essa bênção. Ela está procurando ter, fazendo coisas, só que aí ela não consegue receber, porque o que está ali no coração, no subconsciente, não é fé, é dúvida, é incredulidade. A fé é para agora, no presente. Se você colocar que um dia, no amanhã, você vai ter, então vai ser para amanhã, não para hoje. Porque a fé é a certeza, não é a dúvida. A fé enxerga aquilo já realizado antes da manifestação física.
A fé é sempre assim. Você considera como se já tivesse acontecido. Você não espera que um dia vai acontecer. Quando a pessoa espera que aquilo um dia vai acontecer, ela nunca conseguirá receber aquela bênção, porque não é fé na palavra de Deus. A fé é a convicção, mesmo antes da manifestação. A fé chama as coisas que ainda não são como se já fossem manifestas, como se já existissem. Entende a diferença? Se você partir do pressuposto de falta, de escassez, de que ainda você não tem, de que ainda precisa esperar e que precisa persuadir Deus a fazer isso que você está pedindo, então você não desenvolveu a fé em Deus. Esse sentimento de falta é a fé reversa, é a fé da sabedoria do mal que a gente aprendeu. É o tipo de fé que precisa ver primeiro para depois crer. Não é o tipo de fé de Deus. Jesus explicou isso aos discípulos em Marcos 11, 22, 23 e 24. Vou ler aqui para você. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus, ou em algumas traduções, tenham a fé do tipo de Deus, não do tipo do mundo. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Perceba exatamente o que Jesus disse. Se você crer que já o recebeu, assim lhe sucederá. Analise essa frase: e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá exatamente conforme o que você diz. Assim lhe será feito. Observe, ele disse: tudo o que disser lhe será feito. O que você diz no dia a dia é o que conta. Veja que ele afirma que se você crer que você já recebeu, você terá o que você disse. Com isso, no seu coração e na sua mente fica bem estabelecido que você não tem dúvida, mas crê que se fará aquilo que você disse. Agora, uma coisa é certa: se você não tem conhecimento dessa verdade, você nunca terá o benefício. Porque nos foi ensinado que é para nós ficarmos passivos, pedindo e esperando que um dia Deus vai nos conceder a cura, a libertação, a provisão. Só que Deus disse que Ele já providenciou a salvação de cada uma dessas coisas. Só que a maioria de nós prefere seguir a religião e ficar esperando do que seguir aquilo que Cristo disse. Isso acontecia também na época de Jesus. Os religiosos preferiram seguir o que eles achavam sobre Deus, ao invés de aprender com Jesus. Isso acontecia na época de Jesus e acontece até hoje. Eu vou te mostrar aqui uma análise sobre uma conversa de Jesus com seus discípulos, que está em João 14, de 16 ao 21. Jesus menciona assim: e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Salvador. Vamos observar aqui. A palavra grega usada aqui é parakletos. Não sei se eu estou falando o sotaque grego, tá? Eu estou falando conforme está escrito. Uma palavra técnica que poderia ser traduzida como advogado de defesa, alguém chamado para ficar ao seu lado como um ajudante, e várias traduções traduzem como conselheiro, consolador, advogado, incentivador, intercessor ou ajudador. No entanto, nenhuma dessas palavras por si só é adequada e são insuficientes para explicar o significado completo da palavra que Jesus usou. Analisando o original, Jesus usou a palavra Salvador e são insuficientes para explicar o significado completo. Analisando o original, Jesus usou a palavra Salvador, pois descreve o papel do Espírito Santo de proteger, defender e salvar-nos de nós mesmos e de nossos inimigos,
e nos manter inteiros e curados. É Ele quem guia e defende, conforta e consola. Tenha em mente que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, nosso Salvador. A palavra aramaica é paracleta, derivada de duas palavras raiz. A primeira, prak, que significa acabar, terminar ou salvar, e a segunda, lita, que significa a maldição. Então veja o significado. O Espírito Santo vem para acabar com a obra da maldição do pecado em nossas vidas e nos salvar de todos os seus efeitos. Paracleta significa um redentor que acaba com a maldição. E voltando ao que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Salvador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito Santo da verdade, que será para você um amigo, assim como eu, ele nunca o deixará. O mundo não o receberá porque não pode vê-lo ou conhecê-lo, mas você o conhece intimamente, porque ele permanece com você e viverá dentro de você. Essas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos e para todos aqueles que receberam a salvação de Deus. Esse novo estilo de vida, baseado nos ensinamentos de Jesus, está disponível agora para quem quiser receber e crer. É lógico, depende de uma decisão sua. E não é difícil de aprender. E aí, bora lá aprender? Te espero no próximo vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e muito obrigada pela sua companhia aqui até o final. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.